Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ian do Kickstory. Hoje a Thaís está aí atrás das câmeras. E a gente se juntou mais uma vez com a Reebok para falar de um dos assuntos que eu particularmente acho um dos assuntos mais da hora para falar, que é Reebok Question e Allen Iverson. A gente está falando de Question principalmente porque ele tá comemorando os 25 anos desde o lançamento. E ele é um tênis icônico por inúmeros motivos. E é por isso que esse ano a Reebok está soltando muitos questions diferentes, e collabs diferentes, e cores diferentes. Então a gente vai mostrar aqui algumas das coisas que a gente conseguiu ter com a gente. Para falar dos questions, é bom falar um pouco de quem foi o Iverson. O Iverson, na minha opinião, é um dos maiores jogadores de todos os tempos. Ele era um cara baixinho e ele destruía todo mundo na quadra. Ele era um maluco que fazia muito ponto e ele tomava muita porrada e ninguém conseguia parar ele. Ele era famoso por ser o cara mais durão da liga, ele tomava muita porrada e ele sempre levantava. Sem contar que o Iverson provavelmente é um dos atletas da NBA mais influentes de todos os tempos, mesmo considerando o Michael Jordan, porque o jeito dele, a atitude, o que ele trouxe pro basquete é o que a gente vê não só no basquete, nas quadras, mas nas ruas e no streetwear até hoje, assim. O Iverson nasceu em Hampton, Virgínia, nos Estados Unidos, e ele era muito bom tanto em futebol americano quanto no basquete. Quando ele estava no colegial, ele jogava os dois esportes, ele conseguiu uma bolsa de todas as faculdades principais, assim, nos dois esportes, mas ele quase perdeu tudo isso. Basicamente, o Iverson estava num boliche com os amigos e rolou uma briga com umas crianças brancas. Tem vídeos que mostram ele saindo e mostra a briga toda acontecendo e o Iverson não está presente lá. Mas mesmo assim, ele foi condenado a, acho que 5 anos de prisão. Ele perdeu todas as bolsas em todas as faculdades que ele tinha sido recrutado. Com isso, rolou todo um movimento na cidade e no país. Foi uma questão cultural muito grande. Houveram diversas manifestações, precisaram envolver o prefeito. Mesmo assim, infelizmente, ele ainda passou uns 3 meses na prisão antes da sentença dele ser liberada e ele poder sair. Mesmo o Iverson não estando mais preso agora, nenhuma das faculdades queriam ligar a imagem delas com um jogador como o Iverson. Então ele não tinha mais nenhuma escola para onde ir. Como um último recurso, a mãe do Iverson foi implorar o técnico de Georgetown para ele deixar o filho dela jogar no time. O Iverson jogou só 2 temporadas em Georgetown, mas foi o suficiente para ele chamar a atenção de todo mundo. Quando o pessoal da Reebok já sabia que eles queriam ir atrás do Iverson, o Scott Hewitt, que é o designer desse tênis, junto com o Todd Krinsky, que era o manager da marca na época, eles juntaram todas as notícias de jornais e revistas do Iverson e colaram pela sala do cara inteiro para eles entrarem no mindset de quem era esse jogador. E por ele ser rodeado de tantas perguntas, se ele era bom, se ele conseguia ir para a NBA... tinha tanta controvérsia em volta do nome dele que daí eles decidiram chamar o tênis de Question. Então eles criaram esse primeiro tênis que chamava Prototype e eles levaram para a reunião para mostrar para o Iverson no dia que eles fizeram o pitch dele para a Reebok. Então eles discutiram tudo que ele ia precisar fazer pela Reebok e no final da reunião eles colocaram o tênis na mesa e falaram: e esse vai ser o seu tênis. E daí ele ficou maluco, porque ele adorou o tênis, tinha todas as características que ele gostava. E o original, o Prototype, tinha um logo de uma interrogação no calcanhar, que mais tarde o Iverson pediu um logo oficial, que virou o Q assinado com o Vector logo da Reebok. Na época, a Georgetown era patrocinada pela Nike, então as 2 temporadas que ele jogou lá, todos os jogadores do time usavam Jordan 11 e inclusive muitos falam que tem muitos elementos do tênis que lembram um pouco o Jordan 11, que era o tênis que ele estava usando na época e que ele provavelmente curtia. No draft de 96, o Iverson acabou sendo o primeiro pick da NBA, foi draftado para o Philadelphia 76ers, que estavam precisando de uma energia na época, e ele entrou e fez exatamente isso. Ele chegou e destruiu todo mundo e já mostrou que ele estava lá para fazer as coisas do jeito dele. Quebrou vários recordes, inclusive o recorde do Will Chamberlain de 3 jogos com mais de 40 pontos, e tudo isso foi com o Question no pé.
Provavelmente a história de Question que todo mundo mais lembra foi o enfático cross que ele deu no Michael Jordan. Foi um jogo que ele marcou acho que 37 pontos e ele não teve medo de ir contra o ídolo dele. Ele mandou um cross e depois ele mandou um segundo ainda e o Michael Jordan caiu nos dois e ele ainda fez a cesta no final. Se o Iverson por si só já não era o suficiente para colocar esse tênis no mapa, aí foi quando ele foi cravado na história. Inclusive a Reebok lançou no final do ano passado o Double Cross para representar esse cross que ele deu no Michael Jordan, que foi insano. O Question OG, nas cores que ele foi lançado, era todo branco com o toe cap vermelho ou toe cap azul, que eram cores que ele revezava durante a temporada. O material inicial do toe cap era suede, mas por ele acabar desbotando muito, soltando muita cor, ele evoluiu para esse toe cap perolizado, que é bem famoso e icônico no Question, assim como a sola azul translúcida dele. Essa linha aqui que corta o tênis de um lado até o outro é exatamente a altura onde o seu pé fica dentro do tênis. A tecnologia que o Question traz é o Hexalite, que dá para ver nessas duas janelinhas, embora nessas janelinhas ele seja só ilustrativo, porque aqui ele não está fazendo nada, o amortecimento de verdade está dentro do tênis, como dá para ver aqui no calcanhar. E como eu já falei, para comemorar os 25 anos de Reebok Question, a Reebok está lançando um monte de Question e estão trazendo de volta as colorways originais e eles também estão fazendo colaborações novas. E os que a gente trouxe aqui para mostrar o que o pessoal está chamando de Question Georgetown Reverse, que ele tem as cores de Georgetown, que é o cinza e o azul marinho, mas existe já uma versão original desse tênis que era trocado, que chamava G-Town. Então eles trouxeram de volta com suede, com o couro maravilhoso do Question. E ele faz parte de um pack que chama Origins Pack, que é o Question e o Answer 5 na cor do colegial dele. Tem o Question Low, que ele é um tênis também mega bem acabado, super cheio de detalhes, muito bem feito. Tem o 3 bordado em cima de um patch de couro no calcanhar. O logo do Question bordado em cima desse couro vinílico que aparece também no toe cap. Os detalhes do logo no passador do cadarço. O Question, principalmente na época ali que ele lançou, era um tênis mega popular, mas ele é um tênis de cano alto, ele é um tênis bem grande, ele é um tênis meio quente, então, principalmente para as pessoas que não jogam, para usar mais como casual, na época a Reebok fez essa versão cano baixo e ela era bem popular, tinha várias colorways e finalmente a Reebok está trazendo de volta. Por isso que eles refizeram eles com essas cores clarinhas, então tem esse meio coral, tem um azul claro e tem também uma outra colorway que lançou lá fora que chama Oatmeal, que é muito da hora, que ela tem o toe cap de suede bege e todos os detalhezinhos em bege. Esse Question todo branco, o nome dele é Whiteboard, quer dizer, lousa branca, e a ideia por trás do tênis é que você escreva sua própria história com esse tênis, do mesmo jeito que o Iverson fez durante a carreira dele. Ele é essencialmente o OG, o Pearl Toe, só que inteiro branco, inclusive todos os detalhes, os bordados, o número 3, ele é inteiro branco, ele é um triple white, com exceção da sola, que é o azul claro translúcido, que é bem característica do Question. O Question teve inúmeras versões, um tênis que vira e mexe está sempre lançando, tem um monte de colaboração da hora, ele tem colaboração com a Undefeated, com a Nice Kicks, com a Bape, com uma porrada de outra loja e com outras marcas. Tem um Question que é amarelo e azul que chama Unworn All-Star. Era um tênis que ele supostamente tinha que ter usado no All-Star de 2000, mas por ele ser amarelo, ele achou que não combinava com o uniforme dele, que era o uniforme do Philadelphia branco. E eles tinham feito todo um away em cima desse tênis e já tinha vendendo em várias lojas e no final ele não jogou com o tênis. Outro Question, que é um dos meus preferidos, é um que eles fizeram em colaboração com a Melody Ehsani. Ela até lançou uns Jordans recentemente. Ela é uma designer, artista, e era um Question todo monocromático num bege alaranjado e tinha letras góticas bem grandes na língua escrito I Hold My Own, que é uma tatuagem que o Iverson tem no braço. Ela queria trazer
todos os aspectos do Iverson, tanto como jogador e como o lado pessoal dele com a família, e inclusive o ensaio fotográfico é muito bonito. É todas as mulheres da família do Iverson, a mulher dele e as 3 filhas que ele tem, todas com um moletom monocromático da cor do tênis, usando tênis. Ele é todo esse bege alaranjado só com a sola nesse azul translúcido e uns sparkles assim na sola, e é muito chique, é um tênis muito bonito. Então, e esse ano ainda deve vir muita coisa legal para comemorar os 25 anos de Question. O OG do jeito que ele foi lançado em 96 deve estar para lançar esses dias, acho que lançou ontem. E vai vir muita coisa legal, inclusive acabou de lançar o com a Nice Kicks e o Frank Cook, o Bubba Chuck, que era um apelido dele, e é um tênis que ficou muito incrível, tem diversos materiais muito loucos, uma cor bem diferente. E é isso, a gente falou um pouquinho aqui de quem foi o Iverson e o que representou o Question, mas o Iverson, na minha opinião, é um cara muito divertido de assistir, então se você nunca viu nada do Iverson, vai dar uma olhada, porque vale muito a pena. Qualquer dúvida ou comentário pode mandar aí pra gente. E valeu, Reebok, mais uma vez para se juntar com a gente para falar de uma das coisas que eu mais gosto. É isso aí. Valeu.